Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, que alegria voltarmos para mais um capítulo do livro Ação e Reação. Essa obra maravilhosa, escrita pelo Espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Iniciamos hoje o capítulo 7º, que é uma continuação da cena que estava acontecendo no capítulo anterior. O ministro Sânzio está naquela reunião em que eles vão uma vez ou duas vezes por semana conversar com os espíritos que vêm lá de cima, da cidade Nosso Lar, para aquela região escura. E eles, no capítulo anterior, estavam observando os comentários das pessoas, aqueles que foram mais próximos, que puderam ouvir a palavra do ministro, depois se dirigir a ele. E agora, terminada aquela parte com a história do Antônio Olímpio, guarde este nome, guarde essa história, muito importante. Agora, no capítulo seguinte, eles puderam se aproximar do ministro, juntamente com o instrutor Druso, e eles, André Luiz, Hilário, falarem com ele, perguntarem coisas interessantes. Então, agora nós vamos para o capítulo cujo título é Conversação Preciosa. Pegue o seu livro, pegue um papel para anotações ou anote com o seu lápis no próprio livro para depois você fazer um resuminho. Você escreve depois que você fez, acompanhou a conversação preciosa, você pode fazer algumas anotações sobre temas que estão sendo tratados neste livro, neste capítulo. Quando eu estudava este livro, logo no começo, eu fazia as anotações todas aqui em cima dos assuntos. Primeiro eu anotava na margem, depois que eu terminava o capítulo, eu pegava os títulos que eu havia anotado na margem e escrevia em cima. E com isso, eu sabia que naquele capítulo tem aqueles assuntos. Ao final do livro, você pode fazer um índice do livro todo com os assuntos. Então, sobre dolo, sobre morte, sobre medo, você vai lá, capítulo tal, e assim você tem uma referência para você não se perder e ir direto no tema quando você tiver dúvida. Então, faça isso também, isso ajuda você a guardar o conteúdo. Agora, nós vamos começar a leitura. O título, como você sabe, é Conversação Preciosa. E acompanhem o texto conosco. Facilitando-nos a tarefa, Druso apresentou-nos mais intimamente ao ministro Sânzio, informando que nós estudávamos, em alguns problemas da mansão, as leis de causalidade. Desejando penetrar mais amplas esferas de conhecimento acerca do destino, nós indagávamos sobre a dor. Isso são as palavras do Druso para o ministro. Aí André Luiz nos conta o seguinte: o grande mensageiro, como que deixou por momentos, renunciou à elevada posição hierárquica que lhe marcava, que lhe quadrava personalidade distinta, e tanto pelo olhar, quanto pela inflexão da voz, parecia agora mais particularmente associado a nós, mostrando-se mais à vontade. Você vê aí que essa autoridade moral não quer dizer afastamento, não é mesmo? Você percebe, e isso é importante, você percebe que os espíritos que já têm uma capacidade evolutiva acelerada, aumentada pelo seu próprio esforço, eles não se colocam intocáveis, intangíveis. Só os medíocres fazem isso. Os medíocres, eles gostam de se acharem retumbantes, importantes, inacessíveis. Os medíocres colocam secretários e secretários e secretários e secretários antes de chegar nele. Mas os espíritos elevados, eles não são desta forma. Eles são criaturas acessíveis, eles gostam de compartilhar, eles desejam ensinar. E com isto, você percebe como o instrutor, na maneira de conversar, já demonstra essa intimidade ou concede aos que estão ali essa familiaridade para ficar mais próximo. É interessante isso. Isso serve para a nossa vida. Quanto menos a gente for arrogante, quanto menos a gente for estrela, mais você conseguirá comunicar
simpatia naquilo que você fala. Naturalmente que na terra existem certos cuidados, você não pode permitir que todos, sim, sobretudo numa empresa, sobretudo numa repartição, todos tenham acesso ao chefe. Mas o fato em si é que o chefe não deve se esconder atrás desses todos. Muitas vezes o chefe deve ir na repartição, o chefe deve conversar com o funcionário, o chefe deve atender as pessoas. Você se lembra do comandante Rolim Amaro, não se lembra? Aquele que era o dono de uma companhia aérea, a TAM, aqui do Brasil. Ele se posicionava no final da escada para se despedir ou para receber os passageiros de algumas aeronaves. Ele, o dono da empresa. E isso fazia com que os funcionários da empresa ficassem felizes, contentes, ficassem estimulados. E os que eram os clientes se sentissem também com alguma possibilidade de acessar o dono da empresa. Não era o gerente, não era o supervisor, não era o proprietário. Puxa vida, que bonito isso, não é mesmo? Mas vamos voltar a André Luiz, vamos lá? Aí o instrutor começa, o ministro Sanzio começa, a dor, sim, a dor, disse ele, compadecido, como se ele perscrutasse, se ele investigasse, transcendente questão nos escaninhos da própria alma, dentro dele próprio, e fitando-nos, a olhar para nós, a Hilário e a mim, com inesperada ternura, ele disse, quase doce, sabe, eu a estudo igualmente, meus filhos. Sou humilde funcionário dos abismos. Trago comigo a penúria e a desolação de muitos. Conheço irmãos nossos, portadores das marcas, dos estigmas de cruéis padecimentos, que se encontram animalizados há séculos nestes despenhadeiros infernais. Entretanto, cruzando as trevas densas, embora esse enigma da dor me dilacere o coração, eu nunca encontrei criatura alguma esquecida pela bondade divina. Nunca. Em todos os lugares por onde eu andei, onde eu estive indo em busca daqueles que sofrem, eu sempre encontrei a presença da bondade de Deus. Aí André diz o seguinte, olha só, registrando-lhe a palavra amorosa e sábia, um inexprimível sentimento me invadiu a alma toda. Eu não poderia exprimir esse sentimento. Até ali, ainda que de maneira ligeira, de maneira rápida, eu havia convivido com numerosos instrutores. De muitos deles, conseguira ensinamentos e observações magistrais, mas nenhum, até então, me trouxera ao espírito aquela mistura de enlevo, de êxtase e de carinho, admiração e respeito, que me tomava conta do sentimento. Enquanto Sanzio falava generoso, cintilações roxo-prateadas aureolavam-lhe a cabeça. Mas não era a sua dignidade exterior que me fascinava. Era o caricioso magnetismo que ele sabia exteriorizar. Tinha a impressão de me achar à frente de meu pai ou de minha própria mãe, ao lado de quem me cabia dobrar os joelhos. Sem que me fosse possível governar a comoção, lágrimas ardentes rolavam-me pelo rosto. Eu não pude saber se o Hilário, meu amigo ali, também estava sentindo a mesma coisa, se o estado de alma dele era igual ao meu, porque diante de mim passei a ver Sanzio somente, dominado por sua grandeza humilde. E eu então perguntava, sem falar, no íntimo do meu coração, de onde vinha, Senhor, aquele ser tocado de gloriosa simplicidade? Onde eu haveria conhecido aqueles belos olhos límpidos? Em que lugar lhe recebera um dia o orvalho de amor divino? Assim como o verme na caverna sente a bênção do calor do sol,
Tudo isso André está envolvido pela emoção, não é mesmo? Ele sente um ser diferente, um ser superior ao que ele é, um ser que transmite essas belezas, sem precisar falar delas. E ele então se recorda do seu pai, da sua mãe, de pessoas que ele amou muito, e ele se sente tocado por esse magnetismo. Olha que importante, esse magnetismo que as pessoas emitem quando têm no coração e que de verdade fazem uma grande tarefa de penetrar como a umidade, o sereno, não é? O sereno ele é tranquilo, não faz barulho, ele cai sem que ninguém veja e as plantas bebem daquilo que precisam graças ao sereno. Então agora André, que está todo embevecido, quase que numa posição de idolatrar, sem que o ministro tivesse pedido isso, não é? André vai nos explicar o seguinte, olha, o ministro percebeu-me a emotividade. Ele percebeu que eu estava assim, deveras embevecido. E como um professor que assinala a perturbação do aprendiz, como um professor que percebe que o aprendiz está saindo um pouco do foco para se dedicar a um exclusivismo, uma coisa particularíssima, qual se quisesse me advertir sobre o aproveitamento das horas, ele avançou para mim e disse carinhosamente, meu filho, pergunte sobre questões não pessoais e eu responderei quanto eu puder. Ou seja, vem para fora agora, vem perguntar. Não pergunte sobre questões pessoais. E ele diz essa coisa de uma forma diferente. Você vê a pergunta, o que o ministro fala? Ele diz, pergunte-me sobre questões não pessoais. Ele não diz assim, não me pergunte sobre questões pessoais. Está vendo a diferença? Ele fala o contrário. Pergunte-me sobre questões que não digam respeito à minha vida pessoal ou ao nosso relacionamento. E eu te responderei se eu puder. Eu então, diz André, percebi nele a nobre intenção e eu procurei me dominar. Então, comovido, procurando esquecer os meus próprios sentimentos, eu perguntei, grande benfeitor, podemos ouvi-lo de algum modo acerca do karma? Karma. Esse é o primeiro tema sobre o qual o ministro vai falar, é o karma. Aí, você que está me vendo, você já pode escrever lá, karma. O que é o karma? Palavras que são de outras línguas, que às vezes são utilizadas na doutrina espírita. Então, você já vai ter aqui uma primeira anotação, karma, que é o que André Luiz quer saber. Vamos voltar agora à explicação do ministro. Vamos lá? Sanzio retomou a posição que lhe era habitual junto ao espelho cristalino e ponderou. Sim, o karma. Uma expressão que é muito comum entre os hindus, que em sânscrito quer dizer ação, que a rigor designa causa e efeito, uma vez que toda a ação ou movimento decorre de causa ou impulsos anteriores. Para nós, vai expressar a conta de cada um, englobando créditos e débitos que, em particular, nos digam respeito. Por isso mesmo, a conta dessa natureza. Não apenas referindo-se e definindo os indivíduos, mas também existem karmas, estas contas, para povos e raças, estados e instituições. Olha que interessante. Eu acho que você nunca tinha pensado nisso, não é mesmo? Que existem compromissos coletivos, chamados de karma, como um conjunto de débitos e créditos. E que não apenas no indivíduo define os próximos passos na sua existência, mas também em povos e raças, estados e instituições.
eles também se responsabilizam pelas ações que coletivamente adotam e são responsáveis pelo ressarcimento quando estas ações são nocivas. Precisam passar por dramas, por circunstâncias aflitivas. Em uma recente constatação que os que gostam de temas assim podem fazer, nós vimos algumas menções referentes aos karmas da nossa nação, o Brasil. Até mesmo uma fala, se não me engano, de Edivaldo Pereira Franco, em que ele explica que a nossa nação não tem karmas, porque nós somos um povo jovem, diferente da Europa, onde os karmas, as guerras, as revoluções marcam, né, as histórias de todos aqueles povos. E que o nosso karma estava restrito a uma ligação com a Guerra do Paraguai, naquele processo de defesa contra o ditador paraguaio e que produziu muito sofrimento. E que, nesse caso, a responsabilidade kármica do Brasil, ela foi resgatada, teria sido resgatada com a construção da represa de Itaipu, que gera energia praticamente para todo o Paraguai e que também fornece do excedente para o Brasil uma cota de investimento que o Brasil envia para ajudar o Paraguai a sua construção social. Então você observa que, como nação, o karma da nossa nação estava pendente de ser reajustado. E assim acontece com povos, com instituições, com raças, no bem e no mal. Veja que legal. Não é só o indivíduo que tem karma. Todos os nossos agrupamentos também vão construir esse mesmo conjunto de responsabilidades. Aí continua o ministro falando. O ministro fez uma pausa, como quem dava a perceber que o assunto era complexo, e então continuou dizendo: para melhor entender o karma ou conta do destino criada por nós mesmos, convém lembrar que o governo da vida possui igualmente o seu sistema de contabilidade, que se expressa no mecanismo de uma justiça inalienável, uma justiça que não dá para transferir. Quem fez terá que responder. Veja só o que ele agora explica. Se, no círculo das atividades terrenas, qualquer organização precisa estabelecer um regime de contas para basear as tarefas que digam respeito à responsabilidade, a casa de Deus, que é todo o universo, não viveria igualmente sem ordem. Uma casa humana, na família humana, você tem a sua moradia, você tem que administrá-la. Você tem que ter uma noção do que você já comprou para o alimento, do que está faltando, de qual aparelho quebrou, que você tem que consertar, da manutenção da moradia. Você tem que ter uma ordem. Vai fazer uma reforma, tem que ter o dinheiro para fazer isso. Se sumiu alguma coisa da despensa, onde foi parar? Quem usou? Por que não devolveu? Por que não disse que ia pegar? Você tem na sua família um sistema que ordena isto, como ele está dizendo no texto. Se, no círculo das atividades terrenas, qualquer organização precisa estabelecer um regime de contas para basear as tarefas que digam respeito à responsabilidade, a casa de Deus, que é todo o universo, não viveria igualmente sem ordem. A administração divina, por isso mesmo, dispõe de sábios departamentos para relacionar, comandar e engrandecer a vida. Essa vida cósmica. Olha lá, relacionar, conservar, comandar e engrandecer a vida cósmica. Tudo pautando sob a magnanimidade do mais amplo amor e da mais
criteriosa justiça. Nas sublimadas regiões celestes de cada orbe, entregue à inteligência e à razão, ao trabalho e ao progresso dos filhos de Deus, brilham. Olha só, outra revelação aqui. Você vê que em cada orbe, onde há a inteligência já desenvolvida, porque existem orbes em que ainda não existe vida inteligente plena, mas em cada orbe que já está abrigando filhos com a capacidade intelectual, ele já possui o quê? Já possui também regiões superiores, dimensões superiores, onde fulguram gênios angélicos. Nas sublimadas regiões celestes de cada orbe. Olha, cada orbe, hein? Cada planeta que estiver entregue à inteligência e à razão, e aí ao trabalho e ao progresso dos filhos de Deus. Por quê? Porque é através do trabalho, do progresso, da inteligência que o espírito melhora ou que ele faz burradas. Então é preciso haver o quê? Um controle. O que acontece nesses orbes? Brilham os gênios angélicos encarregados do rendimento e da beleza, do aprimoramento e da ascensão dessa obra excelsa, com ministérios apropriados, a concessão de empréstimos e moratórias, créditos especiais e recursos extraordinários a todos os espíritos encarnados ou desencarnados que os mereçam, em função dos serviços referentes ao bem eterno. E nas regiões atormentadas como esta, que aí ele está se referindo àquela zona em que eles estão, nas regiões atormentadas como esta, varridas por ciclones de dor regenerativa, temos os poderes competentes para promover a cobrança e a fiscalização, o reajustamento e a recuperação de quantos se fazem devedores complicados ante a justiça divina. Poderes que têm a função de purificar os caminhos evolutivos e delimitar, circunscrever as manifestações do mal. As religiões na Terra, por causa disso, procederam acertadamente ao localizarem o céu nas esferas superiores e situarem o inferno nas zonas inferiores, porque nas primeiras, lá no céu, encontramos a crescente glorificação do universo. E nas segundas, no inferno, encontramos a purgação e a regeneração indispensáveis à vida, para que a vida se purifique, se acrisole e se eleve no fulgor do brilho dos céus, no fulgor das alturas. É preciso sair de baixo e ir para cima. É preciso deixar o abismo e subir a montanha. Então você observa que interessante. Os mundos onde já existam espíritos no grau evolutivo do raciocínio, da inteligência, e por causa disso, do trabalho e dessas realizações que os tornem mais capacitados, existem dimensões superiores que se dedicam a estimular estes seres, a fazê-los melhorar, a embelezar o mundo, a fazer com que eles também queiram transformar suas vidas nessa beleza superior. Agora, para os que estão naquelas regiões atrasadas, existem também dimensões em que a justiça, a disciplina, faça com que esses espíritos se sintam regenerados. Olha aí, a purgação, a regeneração são importantes para que, se eles entendem que a função da vida é levá-los a uma coisa melhor, precisam se corrigir nisto. Mas não para pisar neles, não para destruí-los porque eles foram maus, mas para dizer, vocês não são assim, vocês são bons, retifiquem o caminho, consertem as coisas erradas, façam de novo um novo plano para subir. Olha que bonito, não é?
Aí o texto continua nos explicando. Ante o intervalo que aconteceu ali espontâneo, e reparando que o ministro se propunha a manter contato conosco, através da conversa, eu acrescentei com interesse. Puxa, é comovente saber que, sendo a providência divina, a magnanimidade perfeita, sem limites, gerando tesouros de amor para distribuí-los com abundância em favor de todas as criaturas, é também a equidade vigilante na direção e na aplicação dos bens do universo. Puxa, do mesmo modo que é generosa, ela é equidosa. A equidade é dar a cada um o que ele merece de acordo com a sua condição. É a justiça do caso concreto. A equidade é a justiça aplicada ao caso concreto. Porque você trata igualmente os iguais e trata desigualmente os desiguais na exata dimensão da sua desigualdade. E então o ministro complementa ao afirmar que efetivamente não poderia ser de outro modo. Em assuntos da lei de causa e efeito, é imperioso, é quase uma ordem, é imprescindível não esquecer que todos os valores da vida, desde as mais remotas constelações à mais mínima partícula subatômica, pertencem a Deus, cujos inabordáveis desígnios podem alterar e renovar, anular ou reconstruir tudo o que está feito. Assim, pois, somos simples usufrutuários da natureza que reúne, que consolida os tesouros do Senhor, com responsabilidade em todos os nossos atos, desde que já possuamos algum discernimento. O espírito, seja onde for, encarnado ou desencarnado, na terra ou nos outros mundos, gasta em verdade aquilo que não lhe pertence, recebendo por empréstimo do Eterno Pai os recursos de que se vale para efetuar a própria sublimação no conhecimento e na virtude. Patrimônios materiais e riquezas da inteligência, processos e veículos de manifestação, tempo e forma, afeições e rótulos honoríficos de qualquer procedência, todos eles são de propriedade do Todo Misericordioso, que nos concede tudo isso a título precário, a fim de que venhamos a utilizá-los no aprimoramento de nós mesmos, marchando nas largas linhas da experiência, de modo a entrarmos na posse definitiva dos valores eternos, sintetizados, resumidos no amor, na sabedoria, com que, em futuro remoto, nós também retrataremos a glória soberana de Deus. Nós também seremos espelho dessa grandeza. Desde o elétron aos gigantes atômicos que existem no universo, na tela cósmica, tudo constitui reservas das energias de Deus, que usamos em nosso proveito, por permissão dele, de sorte a promovermos com firmeza nossa própria elevação até a sua majestade sublime. Dessa maneira, é fácil perceber que após conquistarmos a coroa da razão, de tudo se nos pedirá contas no momento oportuno, mesmo porque não há progresso sem justiça na aferição de valores. Não há progresso sem justiça na comparação, neste colocar frente a frente os valores. Você não pode progredir cometendo injustiças. Você não pode crescer pisando nos semelhantes. Você não pode amontoar sobre o peso ou a carência que a sua ambição, que a sua volúpia de juntar pode produzir naqueles que não têm. Não há progresso sem justiça. Quando você vai aferir, vai medir os valores.
Aí André diz o seguinte, olha, eu me lembrei instintivamente da nossa errada conceituação de vida na Terra. Quando nos achamos sempre dispostos a abarcar indevidamente os recursos que estão aí no nosso estágio humano em terras e casas, títulos e favores, vantagens, prerrogativas e afetos, arrastando por toda parte as algemas do mais gritante egoísmo. Sâncio registrou os meus pensamentos, porque afirmou com paternal sorriso depois de uma pausa: realmente, no mundo, o homem inteligente deve estar farto de saber que todo conceito de propriedade exclusiva não passa de uma simples suposição. Por empréstimo, sim, todos os valores da existência lhes são entregues pela providência divina, lhes são favorecidos. Todos os valores da existência, por empréstimo, por algum tempo, de vez que a morte funciona como juiz implacável, transferindo os bens de certas mãos para outras e marcando com inequívoca exatidão o proveito que cada espírito extrai das vantagens e concessões que lhe foram entregues pelos agentes da infinita bondade. Aí vemos os princípios de causa e efeito em toda a força de sua manifestação. Porque no uso ou no abuso das reservas da vida, que representam a eterna propriedade de Deus, cada alma cria na própria consciência os créditos e os débitos que lhe atrairão inelutavelmente, vão atrair sem ter nenhuma dúvida, sem poder evitar, sejam o quê? As alegrias ou as dores, as facilidades e os obstáculos do caminho. Quanto mais amplitude em nossos conhecimentos, mais responsabilidade em nossas ações. Através de nossos pensamentos, palavras e atos, que fluem de nós, invariáveis, do coração, todos vêm dali, gastamos e transformamos constantemente as energias do Senhor em nossa viagem evolutiva, nos setores da experiência. E, do quilate de nossas intenções e aplicações, nos sentimentos e práticas da marcha, a vida organiza em nós mesmos a nossa conta agradável ou desagradável diante das leis do destino. Nesse ponto do valioso esclarecimento, Hilário inquiriu com humildade: amado instrutor, diante da gravidade de que a lição se reveste para nós, que devemos entender como sendo bem e mal? É claro, né? A pergunta é compatível. Se nós vamos produzir coisas boas com atitudes boas, e se o mal vai produzir espinhos, o que é o bem e o que é o mal naquilo que nós devemos fazer? Sâncio, então, fez um gesto de tolerância bondosa e replicou: vamos evitar os labirintos da filosofia, apesar do respeito que a filosofia nos merece. Porque não nos achamos num cenáculo simplesmente destinado à esgrima da palavra, à disputa palavresca. Busquemos, antes de tudo, simplificar. É fácil conhecer o bem quando o nosso coração se nutre de boa vontade à frente da lei. Se ele se abastece, ele se alimenta. O bem, meu amigo, é o progresso e a felicidade. É a segurança e a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas da nossa estrada, aos quais devemos empenhar as conveniências de nosso exclusivismo. Nós devemos renunciar à nossa maneira egoísta de pensar só em nós e só nos nossos. Devemos empenhar as conveniências de nosso exclusivismo, mas sem qualquer constrangimento por parte de ordenações puramente humanas, que nos colocariam em falsa posição no serviço, por atuarem de fora para dentro, gerando muitas vezes em nosso cosmo interior, para nosso prejuízo, a indisciplina e a revolta.
Não podemos fazer isto, que ele está dizendo, por força de coisas de fora que nos obriguem. Porque muitas vezes as pessoas fazem o bem, mas não querem fazer. Mas tem que fazer porque vão aparecer. Tem que adotar determinados comportamentos porque é correto, é politicamente visível, é interessante. Só que dentro do indivíduo ele não muda. Não devemos fazer as coisas deste modo. Não é de fora para dentro. O bem não é isso. O bem não é o que parece bom. O bem é aquilo que ajuda os outros por nosso desejo, por nossa adesão. Aí vem o que ele está dizendo na sequência. O bem será, desse modo, nossa decidida cooperação com a lei, a favor de todos. Ainda mesmo que isso nos custe a renúncia mais completa, visto, uma vez que não ignorarmos que, auxiliando a lei do Senhor e agindo de conformidade com ela, seremos por ela ajudados e sustentados no campo dos valores imperecíveis. É assim que é o bem. Não é o bem que a sociedade espera que você faça, que os parentes obrigaram você a fazer, que você se sente obrigado mesmo contra a sua vontade e você faz porque tem que fazer. Não, isso não é o bem. Não é aquele bem que o povo te aplaude, que você fez só para receber os apupos ou o reconhecimento da plateia. Isso não é o bem. O bem é aquilo que nós fazemos com renúncia de nós mesmos. E que realmente vai ajudar na cooperação em favor de todos. Isso é o bem. Já que você precisa se lembrar, diz o ministro, que nós estamos vivendo debaixo da lei do Senhor. E se nós agirmos de conformidade com ela, lá na frente ou quando nós precisarmos, ela também nos protegerá e vai nos sustentar. Isso é da lei. Não é que você precise esperar isso para fazer. Ah, se Deus me ajudar, eu vou fazer isso. Não. Olha só como como é a mente humana. Eu faço alguma coisa para que Deus depois me agrade, respondendo aquilo que eu quero, me dando o que eu desejo. Faço uma promessa. Se Deus me der, aí eu cumpro. Isso não é o bem. O bem não depende de nada. E então, depois de entendermos esse conceito, vamos para o que o ministro vai explicar sobre o mal. O mal será sempre representado por aquela triste vocação do bem unicamente para nós mesmos, que se expressa no egoísmo e na vaidade, na insensatez e no orgulho, que nos marcam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Olha que interessante. O bem é agir em favor dos outros com sinceridade, com desprendimento. E o mal é fazermos isso com interesse. Veja só, fazermos as mesmas coisas, mas interessados em ganhar alguma coisa para nós. Nossa vaidade ser reconhecida, nós ficarmos melhor do que os outros, né? Na insensatez, no orgulho, que marcam a nossa permanência atrás. É isso que faz a gente ficar atrás. Todos esses defeitos. E depois de uma breve pausa, continua o ministro, dizendo: possuímos em nosso Senhor Jesus Cristo o paradigma do eterno bem sobre a terra. Tendo dado tudo de si em benefício dos outros, não hesitou em aceitar o supremo sacrifício no auxílio a todos, para que o bem de todos prevalecesse, ainda mesmo que a ele, em particular, se reservasse a incompreensão e o sofrimento, se reservassem a flagelação e a morte. Olha que interessante. Nós vamos parar por aqui nesse capítulo, porque ele é muito rico, tem muita coisa importante. Mas tão importante quanto ele será a parte 2, que você já pode ir lendo. Eu gostaria de comentar com vocês uma coisa interessante, que são os conceitos a respeito de estarmos vivendo não como o nosso patrimônio. Nós estamos vivendo com o patrimônio de Deus. Imagina que você é aquele moleque que sonhava jogar bola, mas você era pobre, você não tinha bola, você não tinha chuteira, você não tinha meia, você não tinha nada, não tinha uniforme, não tinha nada.
E então alguém viu você ali sentadinho no chão e o dono do time falou: vem cá, entra aqui, esse estádio é meu, esse gramado é meu, eu quero que você jogue bola, você tem saúde e eu vou te fornecer a chuteira, a meia, o uniforme, vou te dar comida, você vai ter treinamento, você vem aqui, mas tudo é meu. E aí o moleque começa a ficar encantado, puxa, eu vou então jogar bola, é meu sonho. Aí ele faz ginástica, aí ele fica mais forte, ele come, se abastece e ele começa a ter a técnica que antes ele não tinha. Se torna um excelente jogador. Isso fez dele dono do estádio? Isso fez dele dono da grama? Isso fez ele dono da chuteira? Não. Ele, com seu esforço, se melhorou, mas ele está usando o patrimônio que não é dele. Na terra, isso é um investimento, não é? Os homens fazem isso, compram o passe do jogador, tem dinheiro envolvido, vendem ingresso para ver o jogador ficar se exibindo e juntam o dinheiro para si, porque é um investimento. Mas nós não estamos falando disso na terra. Estou dando exemplo de isso como funciona no universo. Tudo que nós fazemos, tudo que nós temos, tudo que nós somos, até mesmo a nossa capacidade, é de propriedade do dono do estádio, do dono do time. Nosso uniforme físico é criado pelo dono do time. Nossa chuteira, nossos pés, nossas pernas é escultura de Deus. Nossa capacidade de raciocinar é a ação inteligente da inteligência soberana do universo. Tudo o que nós temos não nos pertence, a não ser aquilo que a gente construa. Ser um bom jogador, grato àquele que nos deu a chance de jogar, que nos tirou lá da terra batida para nos colocar numa escola, para sermos alguém, no sonho que tínhamos. Então, veja só, veja se você está tendo na sua vida uma noção dessa natureza. Veja se você tem condições de ver o universo desta forma. E se você conseguir, tenha certeza, você terá uma outra relação com as coisas. Você não será refém de guarda-roupa, você não ficará aprisionado a gavetas, você não ficará preso em cofres, você não terá medo de expor-se por questões de perder aquilo que você já juntou. Você não se exibirá, você não mostrará a sua grandeza, você não ficará se exibindo em redes sociais como se você fosse o melhor do que os outros. Não. Você terá vergonha de ter tantas coisas boas e ser um mau atleta. Porque é isso que é a maioria. A maioria pensa que agora que está jogando, o dono do time é que tem que agradecer a ele. O dono do estádio é que tem que dizer muito obrigado, porque você agora é o grande. Não, nós somos espíritos que somos criaturas divinas. Porém, nós estamos jogando com o uniforme que Deus deu, no estádio que Deus criou, na grama que Ele mantém, comendo a comida que Ele nos fornece. Temos que ser gratos, temos que aprender a ajudar os outros que também estão vindo conosco. Não achar que somos o bom, que podemos mostrar tudo, que somos melhor que os outros, que somos indispensáveis. Não. Se você entende essa relação que ele está afirmando nesta primeira parte, a sua vida terá um outro critério. Você aprenderá a desenvolver os bens espirituais e com eles construirá uma outra vida. Mas não esqueça, nós teremos a continuação desse capítulo no próximo programa. Obrigado pela sua participação. Vai anotando, vai fazendo suas observações, vai juntando conhecimento, porque isso é que transforma a gente. Eu espero você no nosso próximo programa, quando vamos para a segunda parte do capítulo 7. Obrigado pela sua participação, pelos seus elogios, pelo compartilhamento do nosso programa com seus amigos. E a gente se vê no próximo O Espírito da Letra. Muito obrigado, até lá e muita paz.